certeza. A gente vai falar um pouco do seu passado antes do encontro com Jesus Cristo, né? Queria que você falasse um pouco da sua infância, de onde você veio, quem você é, o que você fazia antes. Bom, Eita, Deus. é, nasci na Zona Norte de São Paulo, né? E na minha infância, foi assim, uma infância assim que eu fui assim, praticamente só minha mãe que criou. Isso aí. Os três, que tem duas irmãs mais velhas do que eu, que meu pai deixou minha mãe pela terceira vez, eu tinha 5 anos. E é uma coisa assim que eu não esqueço. Quando eu falei pro meu pai para ele não ir embora, mesmo assim ele foi. Uma coisa que ficou marcado em mim. E ele foi. E nisso, minha mãe trabalhava e ela saía de casa de manhã para trabalhar. E ela falou: "Olha, mamãe chegar em casa, eu não quero ver nenhuma reclamações de vocês. Do jeito que ela nos deixava em casa, ela chegava, nós estávamos já tomado banho, ali já só esperando ela chegar para que ela dava janta para nós. E como em casa não tinha televisão, é na casa da minha avó, né? Assistir televisão. Aí chegava lá, a mãe falava assim: ó, se a sua avó, que era a mãe do meu pai, oferecer alguma coisa para vocês comerem, não aceite. Que se vocês aceitarem, minha mãe não queria dar trabalho. Entendi. E só minha mãe sentava no sofá. Nós três sentávamos no chão, no tapete, e ficava de olho assim. Minha avó oferecia alguma coisa para nós, nada. E aí teve uma vez que eu me lembrei aqui, eu tava vendo a televisão da minha, assistindo a televisão da minha avó, e era só pra assistir aquela novela lá. E passou uma propaganda de um pêssego em calda. E eu não falei nada lá na casa, não, fiquei calado. Só que quando eu cheguei em casa, aí eu falei pra minha mamãe, quando a senhora tiver dinheiro, a senhora compra aquele doce que apareceu lá na televisão da vovó? Ela falou, qual? Aí minha irmã falou pra ela, minha irmã mais velha, falou, é o pêssego em calda. Então, quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra. Só que aí minha mãe só comprava quando ela tinha para nos dar, porque o que ela tinha realmente era para somente o nosso sustento. Só o nosso sustento. E ali fomos. Fui crescendo, fomos crescendo. Aí depois, estava maior assim, comecei a estudar. Minha mãe colocou eu estudei no colégio de Freira, na zona norte de São Paulo. Estudei ali e fui. Aí já com 14 anos, aí eu fui tirar minha carteira profissional. Minha mãe falou: não, você vai trabalhar quando você quiser. Minha mãe já estava bem, né? Mas só que eu já queria já trabalhar. Eu, 14 anos, eu fui, tirei minha carteira profissional e fui. Meu primeiro emprego foi ali no bairro da Pompeia, ali na rua Turiaçu. Entendi. E ali eu. Na tua vida, assim, desse período, o que é que você considera que teve mais relevância, assim, na tua vida? Que você falou, isso aqui foi uma coisa que marcou, independente do caso do teu pai. O que foi assim, mais forte para você dentro desse período de adolescência e tal? Assim, o que mais me marcou, assim, na. Assim, são coisas assim que eu não gosto nem de citar, porque eu vi, assim, coisas que o meu pai, né, Falar que a gente dá verdade. fazia, assim, eu vi ele fazer para as pessoas e não fazia para nós, que eram os filhos dele. Então, isso ficou uma coisa que ficou marcado em mim. Então, então é uma coisa assim que eu não gosto nem de. Falar a verdade, eu não gosto nem de lembrar. Entendi. Porque eu vi, e não só, eu vi meu pai várias vezes comprar as coisas, pra gente presentes, eu era criança ainda, para filhos das irmãs dele, e para minhas irmãs, para mim, ele não comprava nada. Então Entendi. isso ficou marcado. Mas, mesmo assim, meu pai tinha uma oficina na Barra Funda, aí eu fui crescendo, e eu sempre falava pra minha mãe que eu queria uma oficina. Aí eu sempre ia lá na oficina do meu pai. Ele não vinha até a nós, mas eu ia até ele para visitá-lo. Saía da escola, pegava o ônibus e ia para lá. Aí, da volta, voltava para casa. Então, Mas nesse período ele te ajudava, então, financeiramente e tal? não, Nada? não. Ele teve uma, eu esqueço até hoje, que chegou até ficar, foi preso, né? E aí minha mãe ficou assim, praticamente, com dó praticamente, né? Ela falou e tirou.
Aí foi onde ele saiu. Mas ele, Ah, quem tá. cuidou realmente Tipo de das minhas pensão. 2 irmãs e de mim foi a minha mãe. Por causa de pensão que ele Isso, foi. é isso, exatamente. Ela foi lá Pensão. e retirou a. Ele retirou. Essa me Entendi. retirou, né? Mas quem cuidou das minhas 2 irmãs que são mais aqui foi a minha mãe. Minha mãe trabalhava numa empresa aqui no bairro da Lapa, né? Na Simbis, uma empresa muito boa. E uma das coisas que, principalmente na hora do almoço, que minha mãe ia almoçar, minha mãe almoçava. Só que dependendo da sobremesa que minha mãe ganhava, a minha mãe ela não comia. Ela levava a sobremesa para casa para dividir em 3 pedaços para dar uma para minha irmã mais velha, a Aí é Sônia, forte, a hein? Sandra e eu. Ela deixava de comer para dar para nós. Olha Principalmente só. quando era assim, sobremesa que ela podia levar, tipo uma laranja, Certo. uma banana, quando ela pegava um bolo. Instinto mamãe. Chegava em casa, ela dividia os 3 pedacinhos igualzinho para nos dar. E aquilo era uma felicidade muito grande para nós. Sim. E uma das coisas que me marcou também, quando eu era pequeno, que em casa não tinha televisão. E quando minha mãe comprou a televisão, eu era muito pequenininho, né? Oxa, a vida inteira ficou sabendo que minha mãe comprou televisão. A vida inteira. Só que minha mãe falava assim, ó, a televisão só eu que vou ligar e eu que vou desligar. Porque se quebrar, se vocês ficarem ligando, que era aquela de seletor, assim, de virar. Se quebrar, nós não vamos ter dinheiro para consertar. Então a gente só esperava a minha mãe chegar. Aham. Aí, quando minha mãe chegava, já estavam os 3 lá, sentados no sofazinho, tomado banho, cabelo penteadinho, cheirosinho, olhando pra televisão desligada. Disciplinado, né? Minha mãe chegava, nós íamos jantar, porque minha mãe chegava no serviço, ela ia terminar a janta ainda. Porque minha irmã já só começava. Mas o negócio de fogo, minha mãe que terminava. Aí quando nós jantávamos, aí minha mãe Aí ia ligava a pra televisão, e aí assistíamos ali, ficávamos ali assistindo. Acabou aquela novela, desligava, cama. Caramba, Porque quer aí dizer tinha que